Oi, vou falar aqui um pouco aqui de uma que eu vi uma pessoa que eu acho que não sei, mas eu acho que ele não é muito sábio para falar do amor de Jesus. Porque eu não gostei do que ele falou, porque não sabe explicar o que acontece na vida cristã. Aí o que acontece? Aí eu vi ele falou que aqui é batismo não leva ninguém ao céu. Frequentar a igreja não leva ninguém aos céus. Santa Ceia não leva ninguém à salvação. Evangelizar e ganhar almas para Jesus também não leva ninguém ao céu, segundo ele. Porque se a gente for para a igreja, ele diz que a gente não tem salvação. Mas a única coisa que ele falou que leva a pessoa à salvação, diz que é o amor. Mas de que adianta a pessoa amar o próximo e a pessoa não obedecer a Deus? A pessoa andar fora dos caminhos de Deus? Como é que a pessoa é desobediente a Deus e diz que ama o próximo? Eu não creio que a pessoa sente amor pelo próximo se ele não ama a Deus, se primeiramente ele não obedece a Deus, porque para isso tudo ele tem que obedecer à lei de Deus, tem que obedecer ao Senhor. E outra coisa, que aí só fala e não sabe explicar. Certo, batismo com o Espírito Santo, dizer, eu vou batizar com o Espírito Santo, não, perdão, vou batizar nas águas para que eu ganhe a glória eterna. Batismo nas águas não é salvação, exatamente, é renascimento de Cristo. O renascimento, a gente tá ali a gente batiza ela para deixar os nossos pecados, limpar, para nós nos limpar, renascer. A Santa Ceia não é salvação, mas ele não explicou. Aí as pessoas que já andam fora do caminho, que já não creia muito nos cristãos, aí as pessoas já consideram isso uma coisa errada. Mas a Santa Ceia não é salvação. A Santa Ceia é o símbolo do corpo e o sangue de Cristo. E quando o Senhor Jesus, antes de partir a última ceia, antes dele ser levado aos céus, o que ele fez? A Santa Ceia, símbolo do meu corpo, o pão, símbolo do corpo de Jesus, que ele disse, comeis esse pão. Mas o símbolo do corpo de Jesus, o sangue, que é o cálice, é o sangue de Jesus, assim o Senhor falou. Tome esse cálice, o símbolo do meu sangue, e o pão, o símbolo do meu corpo, assim o Senhor falou. Mas o que o povo faz? Só quer abrir a boca, falar e não sabe o significado da palavra. Eu também não sei muito o significado da palavra, mas tem que entender. E essas palavras tudo ele deletou lá. Só deixou o amor, só amar para ser salvo. Mas para a gente ser salvo, a gente tem que amar e tem que buscar. A gente tem que ir atrás para a gente poder se salvar a nossa alma. Evangelizar não leva ninguém ao céu. Mas na Bíblia está escrito para a gente evangelizar. Crente tem que evangelizar. Levar a palavra, o conhecimento que está escrito na Bíblia. Levar o conhecimento da minha palavra para aqueles que não têm o conhecimento. Ganhar alma para Jesus, ele falou que ninguém vai aos céus ganhando alma para Jesus. Exatamente. Há muitos que ganham muitas almas. Mas assim, eu vou ganhar a alma aqui porque eu estou salvo. Muitos ganham almas para Jesus, mas na hora o Senhor não reconhece ele porque
Ele ganhou almas para Jesus, mas ele não fez a vontade de Deus. Ganha almas para Jesus, mas faz coisas erradas. Então, isso tudo leva a gente à salvação, mas a gente tem que fazer por onde? Se a gente ganhar alma para Jesus, é para aquela pessoa se salvar. Não é para a gente, eu vou ganhar alma para Jesus para mim me salvar. A gente tem que ganhar alma para Jesus para aquela pessoa se salvar. Para ele, a alma dele ser salva para Jesus. E a gente tem que fazer por onde a gente também se salvar. Porque se a gente é um crente fiel e a gente ganhar alma para Jesus, a gente também vai ser salvo. Não é só amar que leva a gente aos céus, não. A salvação da nossa alma, não. A gente tem que amar e fazer por onde o Senhor Jesus Cristo nos salvar. A gente tem que pregar a palavra de Deus. A gente tem que ir para a igreja, orar, aprender. Você, reflita nessa palavra. Você aprendeu na escola, mas você precisou ir lá, não foi no colégio, para você estudar, o professor te ensinar, ou de lá da sua casa, o professor lá te ensina, você aprendeu. Sem você precisar ir no colégio, sem você precisar praticar lá na escola, fazendo as leituras, escrever, fazer a lição de casa do colégio. Precisa tudo isso para a pessoa poder aprender, para a criança aprender. Ele tem que ir na escola. Não é o professor ficar de lá e a criança de casa para ele aprender, não. Tem que ir na escola, então a gente tem que ir buscar. A mesma coisa na igreja, a gente tem que ir buscar. A gente tem que ir buscar conhecimento, sabedoria, antes da gente falar o que não deve. A gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a Jesus, para que a gente possa falar o que não deve. Porque para a gente falar, a gente precisa ler a palavra, ter o conhecimento. Não é só abrir a boca e falar. Aí o que acontece? A pessoa vai ver isso aqui. Já está atormentado. A pessoa que não creia muito no Senhor. Aí o que ele faz? Já distorce as palavras. Diz, não precisa ir na igreja para que eu possa ser salvo. Não precisa eu batizar nas águas para mim ser salvo. Não precisa eu ganhar alma para mim ser salvo. Não precisa eu evangelizar, só amar. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Mas se você considera que você ame alguém, se você ama o próximo como a si mesma, você tem que seguir a Jesus. Porque o Senhor falou isso. Quando o Senhor andava no mundo, que o povo ia perguntar a ele por que podia fazer para ganhar a vida eterna. Ele dizia honrar pai e mãe, não desejar as coisas alheias, não desejar, não dar falso testemunho, não roubar e não matar, não desejar a mulher do próximo. Era isso que o Senhor Jesus Cristo falou. E amar o próximo como a si mesma. E levar a minha palavra ao mundo, levar o conhecimento da minha palavra. E me seguir. Abandonar tudo no mundo e me seguir. Não adianta só amar e não seguir a Jesus, não. Não obedecer ao Senhor. A gente tem que amar o Senhor e tem que seguir, tem que amar o próximo, tem que seguir o Senhor, tem que levar a palavra de Deus, tem que levar o conhecimento, tem que evangelizar, levar a palavra de Deus para quem não conhece, tem que pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, sim. Essa pessoa que escreveu isso, eu queria que ele, se ele tivesse acesso aos meus vídeos, no meu canal, se ele entrasse no meu canal para ele ouvir isso que eu tô falando. Porque ele precisa ler a Bíblia, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E eu agradeço que eu ouvi esta palavra. E olha, não ouve essas palavras
que não convém. Procura um pregador sério que sabe pregar a palavra de Deus e ter o conhecimento da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês e que Deus dê um bom dia e que vocês não entram nessa não, tá? Das palavras erradas, de não evangelizar, de não batizar, de não ir à igreja, porque nós precisamos ir à casa do Senhor, aprender a palavra. Só em casa a gente não aprende. Em casa a gente ensina, a gente busca em casa, mas na igreja também a gente aprende. Porque se não precisasse a gente ir no templo, não tinha sido construído o templo para a gente aprender, para a gente poder ir. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.